Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos ter a parte 2 do nosso vídeo de história. Isso mesmo, na nossa aula de história. Nós estamos discutindo o bloco 3, né? Sobre as grandes navegações, sobre as expedições marítimas, os monstros marinhos e o grande universo que essa história tem para nos contar. Então, quem ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, corre lá, assiste, responde a atividade e depois vem assistir esse vídeo aqui, certo, meus amores? Hoje nós vamos ter uma aula aí na página 126, tá? Navegações para a América. Vou contar para vocês uma história bem interessante, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Vocês podem estar acompanhando aí no módulo, certo? Beleza. Durante o século XV, as grandes navegações eram o maior tipo de comércio que existia. Ou seja, a melhor maneira de se ganhar dinheiro durante aquela época era promovendo expedições. Era através dessas viagens que se conseguiam as especiarias, o ouro, a prata, as mercadorias. Então era um ótimo negócio investir em expedições marítimas. Certo, meus amores? Durante aquela época, tinha um italiano, tá? Da cidade de Gênova, chamado Cristóvão Colombo. Isso mesmo, Cristóvão Colombo. Alguém já ouviu falar sobre ele? Pois é. Colombo, ele teve uma ideia genial. Segundo ele, se percorrêssemos pela África, chegaríamos a um novo caminho às Índias, que naquela época as Índias eram um principal mercado, né, que vendia o ouro, a prata, as especiarias. Então, todo mundo queria chegar às Índias. Então, ele teve essa ideia e resolveu falar com o rei de Portugal para que ele financiasse, oferecesse homens, mapas, caravelas, para que ele pudesse traçar essa nova rota, que, segundo ele, seria uma rota mais próxima, mais rápida para chegar às Índias. Entretanto, o rei de Portugal, né, que estava meio assim, duvidoso, e já tinha feito alguns estudos com pessoas daquela época, ele não achava viável essa ideia de Colombo, então ele não aceitou, não quis. Então, Colombo resolveu falar com o rei da Espanha. Diferente do rei de Portugal, o rei da Espanha, ó, aceitou, quis e financiou a expedição de Cristóvão Colombo. Então, aí, ó, vocês podem estar acompanhando. Em 1492, Colombo saiu em uma nova expedição. Com ele, vários homens, vários mapas, navios, rumo a esse novo mundo, a essa nova rota. Entretanto, o plano de Colombo não funcionou muito bem. Ele não chegou nas Índias, mas nas Antilhas. Ele descobriu as Antilhas. E lá, Colombo descobriu essa nova terra e tomou posse da mesma. Ele a nomeou como território da Espanha, porque quem tinha financiado a sua viagem era a Espanha, não é? Então ele já tomou posse da terra e falou, ó, tudo isso aqui é da Espanha, como era de costume naquela época. Se descobrissem uma nova terra, era de quem chegou primeiro. Não é uma coisa muito certa a se fazer, mas era uma prática comum daquela época. Certo. Quando Cristóvão Colombo ele chega lá, o rei de Portugal ficou sabendo que ele tinha descoberto uma nova terra. E já quis rodar a baiana, não é? Alegava que Portugal e Espanha, eles tinham um trato, né? Um trato anterior. E que essas terras elas deveriam ser divididas entre Portugal e Espanha. Mas a gente sabe que isso não ia funcionar muito bem. A Espanha, temendo uma guerra por conta de terras, não é? Uma guerra entre Portugal e Espanha, resolveram fazer um acordo, então. Então, já que todo mundo, já que a gente está aqui querendo fazer expedições, querendo descobrir novas terras, então que tal a gente dividir o mundo no meio? Um lado você explora e um lado eu exploro. E aí surge o Tratado de Tordesilhas. Mas, até para construir esse tratado, tivemos alguns embates, não é? O primeiro embate é qual proposta, qual lado cada nação ia ficar. Então, para os espanhóis, eu vou colocar um mapa agora na tela para vocês acompanharem, tá? Observando o mapa. Agora vocês estão vendo esse mapa aí. Então, a primeira proposta, que era a proposta espanhola. Então, para os espanhóis, essa linha divisória deveria passar de 100 léguas, aproximadamente 500 quilômetros das ilhas de Cabo Verde.
Tudo o que fosse encontrado na parte oriental desta pertenceria a Portugal. Tá vendo que pertenceria a Portugal aí? E tudo que estivesse na parte ocidental, a Espanha. Então, essa era a proposta dos espanhóis. Já os portugueses, o mundo poderia ser dividido em duas áreas de conquista. Uma linha imaginária passando a 370 léguas, aproximadamente 1.900 quilômetros, das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que fosse encontrado na parte oriental dessa linha pertenceria a Portugal, e tudo o que estivesse na parte ocidental pertenceria à Espanha. Então, qual das duas propostas vocês acham que seria mais viável? É claro que as duas propostas eram permeadas de interesse, né? Eu queria ficar com um lado que fosse melhor para mim, que tivesse mais terra para descobrir, que tivessem rotas mais práticas. Então, depois de muitos embates, muitas discussões, venceu a proposta de Portugal. Porque, segundo eles, a proposta de Portugal era mais interessante, certo? E, enfim, foi assinado o tão sonhado Tratado de Tordesilhas. É claro que os portugueses, que não eram bobos nem nada, já pensaram em uma estratégia quando lançaram essa proposta, e do lado que eles estavam explorando, possuíam mais rotas marítimas, mais terras a serem descobertas, e por isso lançaram essa proposta. Então, em 1494, aí na página 129, vocês podem estar acompanhando junto comigo, finalmente chegou ao continente americano. Então, finalmente, Colombo, ele chega ao continente americano, domina, e esse continente se torna propriedade dos espanhóis, até porque era a Espanha que financiava as expedições de Cristóvão Colombo, não é? Como eu falei no início do vídeo. Ainda seguindo, né, essa moda das grandes navegações, da importância que era durante aquela época, Portugal decide mandar a maior expedição já tida na história deles, rumo ao Atlântico, para descobrir uma nova rota para as Índias. E o chefe dessa expedição era Pedro Álvares Cabral. Alguém já ouviu falar dessa pessoa aqui? Já? Pois é, Pedro Álvares Cabral, em 1500. Só que, durante as navegações, enfrentando o oceano, 13 navios se perderam da rota original e foram parar no continente americano, em uma terra totalmente desconhecida. Essa terra tinha nativos, era uma terra estranha, diferente, mas muito rica, muitas árvores, muito ouro, muita prata. Vocês sabem que terra é essa? Que lugar é esse que Pedro Álvares Cabral acabara de descobrir? Pois é. Mais tarde, essa terra foi chamada de Brasil. Só que a gente sabe que não foi uma descoberta, não é? Como eu falei anteriormente, eles achavam um novo território e é meu, cheguei primeiro. Desse jeito. E mais tarde, a Espanha fica sabendo, não gosta nada, e aí vamos ter um novo embate entre Portugal e Espanha pelas terras brasileiras. Pois é, meus amores. Agora, o que a tia Érica vai querer de vocês? Aí, na página 130, tá? Tem um quadradinho, tá vendo? Tá escrito atividade 2. Esses quadradinhos, eles vão ser preenchidos pelo anexo do módulo. No anexo, tem algumas imagens, tá? Bem legais. Vocês vão recortar as imagens, aqui, ó. E vão colar de acordo, está mandando cada quadradinho, tá vendo? Colou e escreveu do lado o que é que passa na cena, tá? Depois vocês vão responder, de acordo com essa música, vocês vão responder a atividade da página 134, 135, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e que deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Mas, além dessas atividades que eu passei aí, essas atividades que são pequenininhas do módulo, bem facinhas, tá? As respostas estão no próprio módulo, tá? Vocês vão responder pra mim. Eu quero que vocês façam uma pesquisa pequena, tá? No máximo 15 linhas, sobre o Tratado de Tordesilhas. E ilustrem o tratado, tá bom? Fez uma pesquisa pequena, no máximo 15 linhas, sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas. Eu quero que copiem com a letra de vocês, do mesmo esquema da outra, folha sulfite. Não é para colar no caderno, tá bom?
Escrevam e desenhem embaixo o que vocês encontrarem sobre o Tratado de Tordesilhas, certo? Com a letra de vocês, e eu quero que vocês entendam o conteúdo, porque ele é muito importante, é um conteúdo que ele é estudado até mesmo na faculdade, no vestibular, esse assunto ele é bastante debatido, a gente então tem que estar com ele na ponta da língua, certo, meus amores? Todas essas atividades, elas vão ser avaliadas depois, eu vou atribuir uma nota, tá? Então, por favor, caprichem, façam bonitinho, guardem, não percam essas atividades, porque elas são muito importantes para mim e para vocês, tá? Beijo e até a próxima aula.